Em um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera conseguir rápido um acordo pelo fim da guerra na Ucrânia. Vamos ouvir o que ele disse com legendas na tela. Within weeks? Yeah. At what price for Ukraine? You think so? I'd like to ask that here. I think we could end it within weeks if we're smart. If we're not smart, it'll keep going and we'll keep losing young, beautiful people that shouldn't be dying. Essa movimentação mostra uma clara aceleração do acordo de paz e é sobre as razões dela que a gente conversa com Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de Tempo. Oi, Fred, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Realmente nós estamos vendo desde a posse do Trump uma aceleração nas negociações, uma movimentação para que isso tudo aconteça muito rápido e está acontecendo muito rápido. Mas o que a gente tem que tentar entender um pouco o que ele está querendo dizer como solução de paz. Ele está misturando uma coisa com a outra aqui, que é exatamente o acordo para a liberação de recursos minerais, que aí ele consegue falar diretamente com a Ucrânia, porque até o momento ele fez a negociação única e exclusivamente com a Rússia. Então, o que ele fez? Logo na época da posse, pouco depois, ele propôs um acordo em que ele se apropriaria de 500 bilhões de dólares em recursos de terras raras da Ucrânia. A gente achou que isso fosse um acordo, assim, uma proposta mais discursiva, etc. Só que ontem, a vice-primeira-ministra de Integração Europeia, a Olga Stefanishyna, ela soltou um Twitter dizendo que essa negociação está muito próxima e ela é consistente. A gente tem até aqui Então, a gente está percebendo no governo Trump que enquanto está avançando o período da guerra, que nós já chegamos a 3 anos ontem de conflito na Ucrânia, a guinada da discussão inicialmente da geopolítica europeia está se aproximando cada vez mais de um discurso de uma guerra econômica comercial, uma disputa e evidenciando o aspecto econômico, né? Ali, o que eles estão em discussão? Assim, essa parte dos 500 bilhões que o Trump queria cobrar, ele argumenta que é uma reparação dos gastos feitos pelos Estados Unidos até agora na guerra. É um cálculo muito superestimado. O Zelensky falou em torno de 100 bilhões de dólares. Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos fala em 65 bilhões de dólares por meio de um mecanismo chamado Presidential Drawdown Authority, que significa o seguinte: é uma forma que o presidente dos Estados Unidos, por conta própria, ele pode pegar recursos que estão disponíveis, materiais bélicos, até um limite de 100 bilhões de dólares e entregar para um país em situação de emergência, que é a forma como está sendo feito com a Ucrânia. Aí vem essa história do Trump. Como que é pago esse valor? Esse valor ele é arcado pelo Congresso dos Estados Unidos. Ele não é um empréstimo, como foi no passado, uma série de acordos em que você entrega um dinheiro para compra de armamentos e ele depois é ressarcido com juros, etc., mas negociado de uma forma diferente. Essa autoridade presidencial, ela acaba indo na conta do Congresso, né, do orçamento dos Estados Unidos, e por isso que ele está falando. Só que ele também está de olho numa coisa que a própria Europa está de olho e a Rússia também, que é a riqueza mineral da Ucrânia. O que são esses minerais, Fred? Como que a gente pode definir, assim, mostrar para o nosso público qual que é esse? Vamos lá. A Ucrânia, ela tem mais ou menos 20 mil depósitos minerais. Dos 120 minerais mais importantes economicamente do mundo, 117 estão na Ucrânia. A Ucrânia ela é responsável por uma reserva de mais ou menos 19 milhões de toneladas de grafite, né? Ela representa 1/3 das reservas de lítio na Europa. Ela tem uma concentração significativa de titânio e de terras raras. As terras raras, pra você ter uma ideia, hoje é o grande
ponto para a transição de uma economia dependente do petróleo para uma economia de terceira geração limpa e principalmente para equipamentos eletrônicos, tanto para celulares, TVs, quanto para equipamentos que estão sendo essenciais na guerra da Ucrânia, como os drones, né, como os sistemas de controle de mísseis e esse monitoramento. Agora, é uma situação que esse recurso ele não está completamente disponível, né? A gente já tinha falado sobre isso num outro primeira análise, nós até resgatamos esse mapa. Você vê, as terras raras, elas são essas partes marcadas em verde no mapa. E uma reserva significativa dela está exatamente nessa área em disputa com a Rússia. Hoje ela é parte ocupada pela Rússia. A estimativa é que a Rússia, desses recursos minerais totais que a Ucrânia dispõe, em torno de 40% estão em áreas ou da Rússia ou indisponíveis porque está em disputa. Então é um recurso muito significativo. E é um recurso que os Estados Unidos estão de olho, a Rússia está de olho e a União Europeia está de olho. Antes mesmo da guerra, um levantamento da Comissão Europeia já apontava a presença de 20 minerais estratégicos na Ucrânia, o que motivou boa parte da aproximação, porque dessa forma a União Europeia também poderia entrar numa disputa no mercado internacional. Para você ter uma ideia, hoje quem que é o grande detentor de terras raras no mundo inteiro é a China. Ela responde por 75% das reservas de terras raras. Para a gente ter uma ideia, terras raras são mais ou menos uns 17 elementos que são usados para desde aditivos para combustíveis até placas e desenvolvimento de indústria eletroeletrônica, né, para tanto monitores quanto microchips, o processamento desses microchips. Então é uma economia que está guinando, que está havendo um crescimento significativo e hoje ela está muito concentrada. Então quem dominar recursos de terras raras e desses novos minerais estratégicos vai ter uma condição melhor na disputa internacional. É uma lógica que, assim, a gente vê o Trump se dedicando ao aumento da exploração de petróleo, mas ele também ali com uma visão estratégica empresarial a respeito de uma fonte alternativa de energia, né? Ele meio que está atirando para os dois lados. Ele está diversificando, é como você fala, não colocar todos os ovos numa cesta, né? Ele é um homem de negócios, ele sempre foi, ele está puxando muito dessa lógica do homem de negócios para a ação de estadista como presidente dos Estados Unidos. A gente ainda não tem uma imagem muito clara do que ele quer de fato. Mas a gente tem tomado alguns sustos. Por exemplo, essa questão do estadista Trump esbarra justamente nessa relação dele com o Putin. O Putin, que por sinal também falou que está super disposto a participar da exploração mineral da Ucrânia. Ele não deveria ser nem parte dessa história, porque foi uma invasão terrestre e é uma questão que está sendo discutida. Mas ele está vendo a possibilidade de retomar as exportações de alumínio que foram suspensas com a guerra para chegar a partir de Krasnoyarsk, na Sibéria, para retomar essas exportações para os Estados Unidos. Antes da guerra, 15% da compra de alumínio dos Estados Unidos vinha da Rússia. Né? E ele tem interesse não só nisso, como eu falei, esses recursos minerais. Hoje, por exemplo, faz parte desse território ocupado da riqueza tradicional do gás e do petróleo ucraniano, estão boa parte dentro das regiões ocupadas pela Rússia. Isso só nas reservas de gás dá mais ou menos 85 bilhões de dólares que estão em reservas disponíveis em mãos da Rússia hoje. Agora, isso está gerando uma série de interesses e de decisões políticas que a gente também, como eu falei, a mistura do homem de negócios com o estadista Trump. É isso então que explica essa aproximação, né? Rússia e Estados Unidos, Trump e Putin. Uma parte das explicações. Tem várias explicações. Uma das formas de mostrar isso é essa. E é uma aproximação muito surpreendente. Porque ontem, nos 3 anos
da guerra, as Nações Unidas se reuniram, a Assembleia das Nações Unidas se reuniu para votar uma resolução condenando a invasão pela Rússia e também pedindo a retirada automática. Aí a gente fala assim, normalmente os Estados Unidos votariam contra a Rússia e se posicionariam. Nessa vez, ele votou junto com a Rússia. E numa guinada muito curiosa, ele votou ao lado, inclusive, de antigos e tradicionais rivais. Essa resolução passou com 93 votos a favor, 18 contra. Entre os votos contra, a Rússia, obviamente, os Estados Unidos, e aí vem algumas pérolas, né? Os Estados Unidos votaram ao lado de Nicarágua, a quem é um rival histórico dos Estados Unidos desde a Revolução Sandinista, votou ao lado do Sudão, que é um estado que eles consideram patrocinador de terrorismo e que foi bombardeado pelos Estados Unidos na época do governo Obama, e ao lado da Coreia do Norte. Então, os chamados estados pária pelos Estados Unidos estavam ao lado dos Estados Unidos na ONU. Então, essa movimentação, ao borrar as fronteiras entre o econômico, o comercial e o político, gera uma situação que era totalmente impensável até pouco tempo atrás. E é por isso que a gente fica pensando assim, qual é o caminho do estadista Trump? É muito surpreendente, né? A gente ainda não sabe, é muito cedo, nós mal completamos 30 dias de governo, mas vamos ver para onde que ele está caminhando. É difícil entender para onde ele pensa, né? Quais são essas lógicas que ele está usando, porque vem cada hora de um jeito, e aí lógicas que historicamente os Estados Unidos não tinham, e agora passa a ter com essa nova administração que tem esse quê de ineditismo, de falta de expectativa, digamos assim, você não espera, né, de surpresas, enfim. E isso, não sei, né, Fred, qual que é a avaliação no sentido de gerar uma instabilidade, qual que é a consequência disso? Olha, o Donald Trump, homem de negócios, ele copiava uma estratégia de negociação que até foi usada por vários presidentes americanos, que é a estratégia do homem louco. Você joga uma situação desconfortável, você toma decisões que aparentemente são irracionais e acaba jogando no cenário uma incerteza sobre a contraparte para que ela não saiba de onde vem o golpe ou qual que é o interesse. Ele fez muito disso como um homem de negócios e diz, né, que ele está aplicando isso na política externa americana. Né? Ele cria todo um tumulto, cria situações e ofertas de um custo muito alto, como foi esse caso aqui, assim, né, de 500 bilhões de dólares pelas reservas minerais de terras raras, e depois você vai negociando coisas mais acessíveis. Você viu que isso aconteceu, por exemplo, na negociação com o México, isso aconteceu mais ou menos com a situação do Panamá, eles foram chegando a pontos de equilíbrio. Mas no longo prazo, o que isso vai significar, a gente ainda não sabe ao certo. Né? A gente não sabe se ele está discutindo com o público interno, com o público externo, ou se ele está discutindo como um homem de negócios.